Boa noite, Clary. Boa noite, Lô. Sejam bem-vindos. E aí, Mili, boa noite. Me ouvindo bem? Bia, minha mãe. Eita, bora chegar. Tá ouvindo bem, Lô? Consegue me ouvir? Como é que tá aí? O áudio tá bom, gente? Boa noite, Mili. Todo mundo conseguindo me ouvir? Vânia, seja bem-vinda. Ok, Mili. Obrigado pelo retorno. Eletice. Ai, ai, vamos chegando. Ok, Lu. Massa. Márcio quer participar ao vivo, é Márcio? Sério? Ó que eu chamo, viu? Bom dia, Regina. Regina tá na Austrália, gente. Disse que pra ela é bom dia, não é boa noite, não. Bom dia, negona. Então, gente, vamos lá, né? Ok, Tati, obrigado, meu amor. Hoje a gente vai falar. Deixa eu até colocar aqui embaixo o tema, porque à medida que as pessoas forem entrando, sabe exatamente do que a gente está falando. Pronto. Comentário fixado, com sucesso. Então, um monte de gente. Pronto, minha mãe e meu pai estão assistindo ao vivo. Eita, nós. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o medo, né, e o auto-boicote, para que a gente possa entender de que forma o medo nos paralisa diante do processo da vida, né? A gente acaba, por um medo desconhecido, travando em alguns momentos. E aí a gente fica, poxa, eu queria tanto realizar uma coisa, eu queria tanto ter prosperidade, ou eu queria tanto fazer faculdade, eu queria tanto mudar de emprego. A gente tem vários objetivos, né? Várias necessidades que nos levariam para um outro lugar na vida. Mas de alguma forma tem algo que nos paralisa. E aí a gente vai precisar entender o que é que me faz não conseguir atingir o que eu quero naquele momento. De cara, a gente pode pensar na questão do auto-boicote. O que é que me faz não conseguir realizar algo? Por mais estranho que pareça, é bom que a gente entenda o seguinte: existem duas forças dentro da gente, né? Aquela que quer realizar muito algo e aquela que não consegue realizar. Só que tem uma outra força que impulsiona o medo. Então, o medo paralisa a gente, faz com que a gente não avance, e o auto-boicote é aquela energia que fica, não, pera aí, não vá não. Ó, mas se você for, vai dar merda, sabe? Então a gente fica meio nesse contraponto, sem saber onde chegar e por que não consegue chegar. E aí o que a gente vai precisar é qual o seu medo? Não tem como falar de medo se ele for desconhecido. Porque para que eu possa destravar o meu processo de avançar na vida, eu preciso ter clareza sobre o que está acontecendo. Né? Então a gente tem que perceber o seguinte: se dentro de mim tem uma força que me impulsiona e tem uma força que me prende, eu quero ir. O que é que me prende? Então a gente tem que ter um processo de análise, ou autoanálise, autoconhecimento, para ter clareza e consciência sobre. Boa noite, Kikinho. Sobre o que nos. Nara, boa noite. Gente, eu vou parar de ficar olhando aqui, viu? Porque senão o bicho pega. O tempo do Instagram é contra nós, né? Ele não permite que a gente fale muito e aí tem que correr. Então é isso. Então a ideia é que a gente possa refletir sobre o que é que eu quero muito realizar, e se eu conseguir atingir isso? E aí eu vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem. Eu atendi uma paciente hoje, eu estou em quarentena, né, como alguns de vocês sabem. Precisei sair hoje para ir ao médico, mas voltei, né, um exame que já estava marcado e eu quis ir, né, furei a quarentena, fui e voltei. E aí eu atendi online uma paciente antes de ir para o médico, em que ela tinha um medo de estar só, o medo de uma crise financeira que tirasse ela, que impedisse ela de conseguir algumas coisas, e era justamente o medo da escassez. Ela tinha um medo claro, né? É aquilo que eu falei, precisa conhecer o medo. No caso dela, o medo é escassez. Ela tem medo de chegar numa fase em que, com a quarentena, ela não tenha recursos suficientes para se manter.
Então, esse primeiro cenário do medo é o cenário da escassez. E aí, pensem aí. 5 segundos para vocês pensarem. Qual o medo de vocês? Neste momento, qual seria o cenário que caracterizaria o medo de vocês? É o medo de ser infectado pelo coronavírus e morrer com isso? É o medo por alguém? Se for medo por alguém, medo de que meu filho, medo de que minha mãe, não traga esse tipo de medo, tá? O ideal é que seja um medo seu, um medo que te prenda de alguma forma, tá? Nesse processo de evolução, de caminhada. Então, no caso dessa paciente, era o medo da escassez. E aí a gente fez um exercício que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, tá? Antes de Terena Cardoso entrar, né? Então, como vocês viram aí na divulgação da live, teremos a participação da psicoterapeuta transpessoal sistêmica Terena Cardoso, em que ela vai fazer ela vai trazer a visão sistêmica por trás do auto-boicote, né? De que forma as heranças epigenéticas, eu até falei sobre isso na live de ontem, né? De que forma as heranças epigenéticas nos impulsionam para esse auto-boicote. Então, de que forma o que me impede de avançar é meu e até que ponto isso vem dos meus antepassados, tá? Então, Terena vai contribuir dessa forma e vai fazer um exercício também para que possa minimizar os efeitos desse auto-boicote. Então, fiquem até o final porque vai ser muito bacana. E o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco é um exercício para que vocês sintam, porque o corpo da gente tem memória. Então, quanto mais memória do medo a gente alimenta, mais medo a gente vai ter. Então, o que a gente vai fazer daqui a pouco de forma prática é criar uma imagem, criar um cenário para que o corpo sinta como seria se eu realizasse o que de fato o auto-boicote me impede de realizar, né? Então, só recapitulando, tenham a imagem do medo. Qual é o cenário do medo? É medo de escassez? É medo do coronavírus? É medo de estar só? É o medo de estar em casa há muito tempo sem saber até quando? É medo de quê? Então, tentem entender e imaginar qual o medo e que cenário está por trás desse medo. Ok? Então, visualizem isso e guardem para vocês que a gente vai usar. O outro cenário é, se eu não tivesse medo, o que é que me impede de realizar isso? Se não tivesse obstáculo, como seria? Então, no caso dessa paciente, o medo da escassez. O contrário da escassez é a prosperidade. Então, se não tivesse o cenário da escassez, é possível ter um cenário de prosperidade? E a gente fez uma visualização para este cenário. Um cenário onde ela teria dinheiro para pagar as contas, poderia estar até ganhando mais do que o que ela ganha hoje, ter casa própria em vez de pagar aluguel. Enfim, então a gente cria um cenário para essa prosperidade, para que o corpo tenha elementos suficientes para... É como se ele fosse optar. É como se a gente pudesse escolher qual é o cenário que eu quero focar. O cenário do medo ou o cenário da prosperidade, né? Ou o cenário do impulso na vida, o cenário da realização. Então, o que vocês precisam é... qual o medo de vocês? O medo de vocês é o quê? Qual o medo real? Então, precisam ter um nome para esse medo. Ok? Medo da escassez, medo de ficar só, medo do coronavírus. E o que é que está por trás disso? É ficar doente? É morrer? É estar só? Então, tenta criar esse cenário, tá? O outro cenário é, se eu não tivesse esse medo, o que eu conseguiria? Então, se eu não pegar o coronavírus, como é que vai ficar a minha vida? Né? Se eu não estiver só, como é que seria a minha vida? E qual é o problema de estar só? O que é que está por trás desse medo? Então, a ideia é que a gente consiga analisar o que está por trás do medo, tá? Talvez para algumas pessoas isso não seja tão simples de identificar, porque é um processo de autoconhecimento. E eu estou falando disso em todas as lives, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo live de segunda a sexta às 21 horas. Amanhã eu vou fazer uma à tarde e à noite, né? A de amanhã à noite eu vou falar em primeira mão para vocês, que eu não divulguei ainda. É para falar sobre tarô terapêutico. Então a gente vai usar o tarô de Marcélia como ferramenta terapêutica e aí eu vou responder perguntas ao vivo, tá? Então a gente vai jogar tarô e vocês vão conhecer essa ferramenta e entender de que forma essa ferramenta pode ser útil. Então entre amanhã 21 horas para poder ter acesso a isso. Mas vejam que em todas as lives a gente fala sobre isso, autoconhecimento. E por não ser uma viagem tão simples, né? E quando fala viagem é porque é uma viagem mesmo. É você viajar para dentro de si mesmo, né? Como não é uma tarefa muito simples, muita gente não consegue, sozinho, desvendar os mistérios desse processo. Do que está por dentro, do que incomoda, do que faz bem. Muita gente não se conhece.
Então, por não ser muito simples, eu, de novo, já me coloco à disposição para ajudar essas pessoas, tá? Basta falar comigo no privado que a gente olha para isso. Mas os que já conhecem, os que já pensaram sobre a questão do medo, e para quem não conseguir pensar nesse cenário, anota isso. O que está por trás do meu medo? Tá, eu já sei que o meu medo é X. Mas o que está por trás disso? Sempre tem os bastidores do medo. Sempre tem. Porque o nosso inconsciente cria símbolos, cria imagens, cria pretextos, né? Para dizer, ah, não, eu não tô com medo de barata. Eu tô com medo da doença que a barata pode me trazer. Entende? Mas na verdade existe um trauma ali por trás. Existe uma memória, né, de que alguém em algum momento disse que, ó, não vai pra lá não que tem barata. Então fica aí uma imagem da criança ferida, né? E é muito interessante quando a gente vai para esse processo do autoconhecimento para perceber que a maior parte dos nossos medos é a nossa criança que está enxergando aquilo. Então, de forma racional, o adulto pensando sobre aquilo talvez não faça sentido nenhum. Mas quando a gente olha para a criança que está por trás, tá. Então lá na minha infância eu aprendi que isso era motivo de medo. Então eu não posso mais alimentar isso porque senão minha criança me impede de crescer, me impede de estar na vida. Então a gente consegue de forma terapêutica, né, com várias ferramentas, resgatar essa criança e fazer as pazes com ela e cuidar das dores, das feridas, dos traumas que essa criança apresenta, tá? Então é bem interessante que se a gente consegue acolher a nossa criança, a forma como a gente enxerga o mundo passa a não ser mais pelos olhos dela, passa a ser pelos olhos do adulto. E isso é gerar um botão enorme, tá? Isso é fazer um processo de libertação muito, muito importante para todo mundo. Então o que vocês vão fazer agora é, fiquem de pé. E fiquem de pé de modo que vocês consigam dar um passo à frente sem se bater em lugar nenhum. Vou esperar, tá? Enquanto vocês vão se organizando e ficando em pé, eu quero que vocês comecem a pensar: qual é o cenário do medo? Eu tenho medo de quê? Tenta identificar um medo. Pode ser um medo, o pior medo, pode ser o medo do momento atual, né? Eu sei que todo mundo está aí meio que agoniado com a questão do corona. Tem gente que não está com tanto medo, tem gente que está com medo disso. Né? Minha tia de Brasília, que está aqui online, Thelma, minha tia Thelma, comentou sobre isso. Ah, você vai falar sobre medo, que bom que eu estou com medo do corona. Então, é uma possibilidade, né? O medo do corona, o que é que está por trás desse medo? É medo de morrer? É medo da humanidade toda morrer? É medo dos familiares morrerem? Então, qual é o medo que está por trás? Identifiquem, fiquem em pé. E antes de começar o exercício, já pensem, ó, impotência. Thelma Oliveira diz que é impotência. Ok. Então vejam que, se não for o medo, o que é que o medo te impede? Tá? Então lembra lá do exemplo da minha paciente. O medo da escassez impedia ela de prosperar, porque ela não conseguia enxergar a possibilidade de avançar, porque ficava fixada no medo. Então, no caso de vocês, se esse medo não existisse, o que vocês realizariam? 1 minuto para pensar. Se eu não tivesse medo disso, que cada um está pensando, onde é que eu chegaria? O que é que eu realizaria? O que é que eu conquistaria? Então, qual seria o sucesso que eu teria se eu não tivesse esse medo? E pensem nesse cenário. Ok? Pronto, só isso. Identificarem cenários. Então, fechem os olhos. Todo mundo em pé, de modo que não se bata em lugar nenhum e possa dar um passo à frente, tá? De olhos fechados. Eu quero que vocês visualizem o cenário do medo. Vejam a cena. Sintam como seria se esse medo fosse real e tomasse conta da vida de vocês. Se toda a vida de vocês estivesse em volta deste medo. Observem a respiração de vocês. Observem se o coração acelera, se dá frio no estômago. Tenta entender o que é que seu corpo sente quando você pensa neste cenário. Algumas pessoas podem sentir tremor no corpo, pode dar vontade de chorar. Se quiserem, podem se permitir. E agora eu vou pedir que vocês deem um passo à frente. Respirem fundo e deem um passo à frente. E agora visualizem o cenário da realização. Se não existisse esse medo, o que você realizaria? O que você conquistaria? Qual seria o seu sucesso? E visualizem isso. Visualizem a vida
com essa conquista, com essa realização. E respirem e sintam como é que o corpo reage a este cenário de prosperidade ou de sucesso ou pós-quarentena. Visualizem a forma melhor que vocês conseguem atingir sem a presença do medo na vida de vocês. Talvez vocês sorriam nesse momento, talvez a respiração fique mais aliviada, talvez dê vontade de gargalhar, talvez dê vontade de chorar de emoção. Acolha o que vier. Ok. Respirem fundo, abram os olhos e podem sentar. Então vejam que talvez não dê tempo de a gente pedir que vocês falem, né? Ah, falei como foi, mas depois eu quero saber, né? Se quiserem escrever, a gente lê pelo menos um aqui, né? Como foi sentir o medo, como é que o corpo reagiu ao medo e como é que o corpo reagiu à outra parte, ao outro cenário, né? Ao cenário da realização, da conquista, sem a presença do medo. Como foi isso para vocês? Talvez algumas pessoas não tenham conseguido, como eu disse, é natural neste momento, tá? Porque é um processo de autoconhecimento que não é tão comum para algumas pessoas. Mas como foi para vocês esse processo? Quem sentiu algo muito ruim no cenário do medo e quem sentiu a alegria do cenário da prosperidade ou do sucesso, da realização? Como foi isso? Alguém vai escrever isso aí pra gente? Dar esse feedback? Vânia diz: o medo me paralisou e a realização senti a sensação de leveza. Oi, Jário, Deus lhe abençoe, meu filho. O Jário foi meu aluno, gente, até hoje me dá a benção. Pastor, pastor. Jamile disse que sorriu no cenário do medo, no cenário sem o medo. Isaac fala que sentiu tensão, depois sentiu alívio. Carla ficou com dor no coração e depois muito feliz e aliviada. Pois é, percebam que o corpo da gente traz respostas só pelo que a gente imagina. Então, o pulo do gato desse momento da live é: se o meu corpo reage ao que eu penso, eu posso alimentar o cenário do medo ou o cenário da realização. E aí é que entra a escolha. Que cenário você escolhe alimentar todos os dias? Porque o medo vai estar aí o tempo inteiro, né? Mas também existe memória agora, porque o corpo de vocês agora criou uma memória para a realização, né? Então, como é para você vibrar o medo e vibrar a realização? Você já sabe os dois polos. Antes, talvez você só conhecesse o medo. Mas agora o seu corpo tem memória para o medo e para a realização. Então é só girar o botão. Naturalmente, eu não tenho dúvida, gente, que naturalmente, no momento em que o medo vier, a realização toma conta. Porque o cérebro agora entende que existe um contraponto. Entende? Tem um outro polo, um outro extremo, que me diz: ah, não, mas peraí, eu não preciso ficar no medo. Eu já conheço que tem outra realidade. Automaticamente o cérebro vem para cá. Porque aqui é melhor. Entende? O corpo entende que essa realidade é melhor pra gente. Então, automaticamente, opa, eu não preciso do medo. Eu posso ter esse daqui. E vai. Caso isso não aconteça automaticamente, cabe a gente girar o botão. Então, no momento em que o medo vem, não, mas espera aí, eu já sei que existe outra realidade. Pronto, se conecta, lembra. Não, peraí, naquele momento eu sorri, senti alívio. Pronto, respira e vai. Tá? Então isso é um exercício prático para todos os dias, independente de quarentena, porque o medo nos acompanha, o auto-boicote também nos acompanha, e o auto-boicote é uma parte nossa que prefere alimentar o medo, mas o auto-boicote é forte o suficiente para alimentar o medo, e a gente é forte o suficiente para controlar todas essas partes, porque o medo, o auto-boicote e a realização são partes nossas. A gente também tem memórias de realização. Então não dá pra gente ficar o tempo todo na lamentação do processo. Ah, é porque meu medo não deixa. Poxa, eu tinha um medo de fazer live, por exemplo, né? E eu disse no passado, eu tinha. Porque realmente eu tinha, né? Não vou ser hipócrita de dizer que eu ainda tenho. Embora no início eu fico nervoso, como às vezes fazendo palestra eu fico, dando aula eu fico, quando eu não conheço os alunos, quando eu não conheço a plateia. Mas fazendo live eu sempre fico. Porque eu não sei se as pessoas vão entrar, se vão gostar, se eu vou gaguejar, né? Não sei o que vai acontecer. Então a imprevisibilidade me faz ter medo, tá? A crítica me faz ter medo. Mas a gente tá aqui para isso, né? Tá aqui para ajudar e se é para ajudar, bora.
Se é por amor, tudo dá certo, né? A gente está sempre muito bem amparado para que as coisas aconteçam como a gente espera que seja bom para todo mundo. Então, o medo que eu tinha de fazer live era justamente esse. E aí, quando eu fiz a primeira live e o feedback começou a ser bom e meu corpo ficou, poxa, que massa, eu consegui falar, as pessoas gostaram. Pronto, dá o alívio. O corpo tem memória que fazer live também é bom. Ontem, por exemplo, para quem assistiu, foi a primeira live de Dileuza, né? A psicóloga e mestre reikiana. E ela, até agora, há pouco, a gente estava se falando e ela dizendo que está em êxtase até agora. Porque foi maravilhoso, porque ela perdeu o medo. Então, naturalmente, para ela fazer uma outra live, mesmo que sozinha, o corpo vai girar o botão. Vai dizer, não, mas espera aí, não precisa ter esse medo não, porque você já fez, você sabe que é bom. Tá? Então, vocês agora têm a possibilidade de girar o botão. De forma racional. Peraí, por que que eu estou sentindo isso? Eu não preciso mais sentir isso. Eu vou girar o botão para vibrar no outro cenário. E tá tudo bem, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Terina diz, agora é medinho do artista, tá válido. Artista é ótimo. Não, não sou artista nada, pare. Boa noite, Rosângela. Deixa eu ver aqui se tem perguntas, que Terina já está aqui online para a gente poder convidá-la a entrar. Daniela Floquei, irmã de Dileuza, diz assim, tô aprendendo a lidar com meu medo. E Dileuza me ajuda muito. Tá vendo? Dileuza é maravilhosa. Dileuza estava ontem e está aqui hoje. Ó, presente na live. Zane Borges diz, gosto muito de suas explicações. Obrigado, Zane. Obrigado pelo carinho. Narayana, Pililica Mimos. Vou tentar fazer exercício de novo, porque meus medos são tão profundos que não consegui passar da porta. Virgem Maria. Ok, tô por aqui, viu? Se não conseguir, ou se conseguir quiser tirar dúvida, pode recorrer, tá? Terena aí ajudando o Isaac com alguma coisa que eu não sei o que foi. John, quero sentir isso. Isso o quê, John? Diz aí. Rita Loureiro fala que o medo acelerou o coração e depois ficou feliz e tranquila. Weina Patrícia. O medo me causou sudorese, depois eu sorri. Aí vocês trouxeram feedback, né? De como foi o exercício. Perfeito. Como eu disse ontem, eu não consigo ficar lendo as perguntas, tá? Para poder responder ao vivo, porque o Instagram limita a gente, então não dá. Quem chegou agora, depois eu vou baixar essa live e colocar no YouTube, né? No canal do YouTube. Alguns vídeos eu não consigo colocar no IGTV. Então, depois vocês podem ir na bio, né, do Instagram, eu tenho um link direto pro YouTube, tá? E lá vai ter o vídeo na íntegra. Minha tia Thelma diz assim, o meu medo é de adoecer ou de meus familiares e eu não poder fazer nada. Mas não preciso, porque sei que não mudaria nada. Então não preciso ter medo. Pois é, mentira, de forma racional a gente entende isso, né? Mas nesse momento a nossa impotência alimenta o nosso medo. E, gente, se perdoem por isso. Não se culpem. Poxa, mas por que eu sinto medo? Não vai adiantar. É natural. É natural que a gente tenha medo no momento em que a sociedade está com esse caos. Né? É muito natural. É só fazer a vibração contrária. Poxa, eu estou com medo de que algo muito ruim aconteça. Eu vou fazer uma oração, para quem acredita em oração. Eu vou imaginar um novo cenário, sabe? Então a gente consegue mudar a chave, tá? Isso é muito tranquilo de ser feito. Rosângela fala que tem medos que paralisam. E esse é o problema. Na vida, se a gente paralisa, cria um conflito. O ideal é que diante de um problema ou diante de um medo, a gente consiga enfrentar ou fugir. Se a gente paralisa, dá merda, tá? Então o ideal é, eu tenho que fazer alguma coisa. Até correr é melhor do que ficar parado, tá? Dileuza diz que o esposo hoje está escutando e que está gostando muito. Que bom, que bom. Fico muito feliz. TTS6 marcando presença. Ô, gente, amo vocês. Vocês são fofos. Iracema, parabéns, amor. Estou amando suas lives. Tá aqui desde quinta-feira em todas as lives, Iracema. Obrigado, tia. Zane, faça live todos os dias. E eu tô fazendo, Zane, de segunda a sexta às 21 horas. E amanhã também à tarde. Só não sei o horário ainda, porque amanhã vai ser no susto. Vamos lá. Quando será você? Rosângela diz que está recorrendo à espiritualidade para poder sair de um medo, senão ela pira. É um recurso, né? Então muita gente recorre mesmo às questões espirituais para poder se livrar do medo, e é muito comum e é muito bem-vindo. Se a gente percebe que não consegue se livrar daquele medo sozinho, busca ajuda espiritual ou terapêutica, enfim, né? O ideal é que a gente consiga ter recursos para sair disso, tá? Então é isso. Não vou encerrar minha parte, porque no final a gente se fala de novo, mas eu vou trazer para a live Terena Cardoso,
para que ela possa conversar um pouco com a gente, trazendo a visão sistêmica, tá? Que é justamente a ideia do isso que eu sinto, que me impede de realizar, é meu ou é de um antepassado? Então a gente vai falar de heranças epigenéticas. Enquanto Terena entra, eu vou adiantar o que a gente já falou ontem, né? A Letícia ficou com ciúme e falou que a TTS-7 também está aqui. Pois é, TTS-6, TTS-7, todo mundo presente. Gente, TTS-6 e 7 são os alunos das turmas de formação e pós-graduação em terapia transpessoal sistêmica, que foi o curso que eu fiz, né? Eu sou da turma 4, Terena, que está entrando aí, é da turma 3. Então a gente já tem uma caminhada aí, ajudando essa galera, né, nesse processo de autoconhecimento. Então, é como eu falei ontem na questão da herança epigenética, lembram? Para quem assistiu, existe a genética, que é o código genético, o DNA, o que a biologia já se debruça. Existe a epigenética, que é como o meio contribui para a minha atividade genética. E existe a herança epigenética, que é como os meus antepassados, como eu herdei dos meus antepassados, todo esse processo da mudança da leitura genética, tá? Terena está entrando, está rodando aqui a bolinha, ó. Está rodando, rodando, ela vai entrar. Rose My Dear, minha professora de inglês da época de escola, ela fala assim: desviar por um tempo do medo e depois tomar fôlego para enfrentá-lo. Perfeito, perfeito. Santos, saudade, viu, professor? Ótimo trabalho está fazendo. Parabéns, obrigado, meu querido. Gente, eu não sei se a internet de Terena tá ruim. Deixa eu ver ela e colocar de novo. Ou se de repente é a minha, né? De repente eu é que não tô enxergando ela. Deixa eu chamar novamente. Vamos lá. Vocês estavam conseguindo ver Terena? Porque eu não estava. Rosângela, devo ter dado muita carga porque o negócio está pesado. É, Rosângela, é assim mesmo. Respire e vai, tá? E se quiser se livrar da carga, Terena tá falando. Terena? Eu tô escutando, só não tô te vendo. Ah, tá. Então vai falando aí por conta do tempo e quando a imagem aparecer a gente fica no lucro. Pois é, relembrando os velhos tempos de jornalismo. Gente, para quem não está ouvindo Terena, ela pediu para quem estiver escutando sinalizar. Não estão escutando, Té. Hum, ok. Gente, de fato, vocês não estavam escutando ela. Ela comentou aqui comigo que é porque o esposo estava jogando videogame usando a rede Wi-Fi. Tinha uma amiga lá também usando Wi-Fi. Ela pediu para todo mundo se conectar para poder ver se aparece. Eu vou convidar de novo, tá? Para poder ver se agora vai. Vamos lá. Vamos ver. Tá rodando. Por enquanto tá a mesma coisa. Bora lá. Não vai não. Não, não tô, eles não estão te ouvindo ainda não, nega. É. Eu vou explicar aqui para eles, viu? Tá, qualquer coisa. Gente, a internet de Terina tá ruim. Salvador é assim mesmo, né? Dia de chuva, tudo fica ruim. Se bem que o trânsito hoje estava tranquilo, né? Porque por dentro de casa, mas a internet fica ruim mesmo. André diz: o auto-boicote é algo tão ruim para mim. É pesado, os pensamentos negativos acabam sobressaindo mais que os positivos. Pois é, Deco. É isso mesmo. E é aquilo que a gente falou: são duas forças, gente, dentro da gente. A que faz a gente ficar parado e a que faz a gente impulsionar. Mas existe uma outra força que utiliza o medo de forma inconsciente para não fazer a gente avançar. E essa é a grande guerra, tá?
Enquanto Terena não entra, eu vou adiantar a outra parte da live, para poder vocês não ficarem sem essa parte interessante do conteúdo, tá? Então, assim, digamos que o meu medo seja da escassez. Eu vou usar ainda o exemplo da minha paciente, porque foi muito interessante, né? Eu tenho medo da escassez, por exemplo. Então, se eu tenho medo da escassez, de alguma forma, o meu inconsciente faz com que eu fique na escassez. Por mais louco que isso pareça, o cérebro da gente trabalha com previsibilidade. Então, se eu já conheço a escassez, por mais medo que eu tenha disso, eu vibro nesta sintonia. Então, eu vou acabar alimentando a escassez, ao invés de criar forças para ir para a prosperidade, tá? Que é outro cenário lá daquele exemplo que eu citei lá no início. Mas, ao mesmo tempo em que eu tenho esse medo e acabo vibrando na escassez, tem uma força dentro de mim que me impulsiona para a prosperidade. E aí a gente pode, por exemplo, fazer uma constelação familiar. E eu estou falando isso porque é muito comum em constelação familiar. Tá mudo? O meu tá mudo? Ai, Jesus, espera aí. Tati disse que tá ok. Ah, tá ok. Ah, que susto. Vamos lá. Então, é muito comum em constelação familiar uma pessoa vir querer, por exemplo, e constelação a gente falou na live de ontem. Eu tô achando muito interessante, só abrindo parênteses aqui, como os assuntos das lives, os temas das lives, estão, sabe, sendo sequenciados. E não sou eu que estou escolhendo, não, foram vocês. Né? Na live de sexta-feira, ou foi na live de quinta, não lembro, eu pedi que vocês sugerissem temas para as lives dessa semana. E aí vocês sugeriram temas que eu entendi que tinha uma cadeia. Eu disse, Márcia, eu vou falar disso, disso, e aí já tem os temas até sexta-feira. Mas eu vou falar um por dia. Então, de amanhã eu já falei, para quem ouviu, para quem entrou depois. Ai, meu Deus, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. Que é isso, gente? Quem é que tá ruim, quem é que tá bom? Então, como eu falei agora mais cedo, para quem não estava na live, amanhã eu vou falar sobre o tarot terapêutico, tá? E como ele pode nos ajudar a trazer reflexões sobre a vida. E eu vou fazer consultas de tarot online, ao vivo. Então, convida a galera para poder conhecer essa ferramenta terapêutica, viu? Para vocês entenderem o quanto o tarot terapêutico é muito importante no processo do autoconhecimento. Não é oráculo. Não é eu vou casar até maio, a quarentena vai acabar em abril, não é nada disso, tá? São processos reflexivos do nosso inconsciente. Muito bacana. Assisto amanhã, 21 horas. Mas, enfim, voltando. Então, é muito comum em constelação familiar a gente perceber que a pessoa chega, por exemplo, eu vou continuar no exemplo da escassez e prosperidade, tá? Dizendo, poxa, eu quero constelar minha relação com o dinheiro. Porque por mais dinheiro que eu ganhe, eu não consigo manter esse dinheiro. E acabo ficando na escassez. E aí, quando a gente monta a constelação, né, a gente percebe que, por exemplo, um bisavô dessa pessoa, que ela nem conheceu, também tinha problemas com o dinheiro. Ele, de repente, não conseguia segurar o dinheiro, ou esbanjava o dinheiro, ou era irresponsável com as questões financeiras, ou tinha dificuldade de ter dinheiro mesmo, né? E por uma questão de honra ao sistema, para quem assistiu a live de ontem, vai lembrar que a gente falou de hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Por uma questão de exclusão, essa pessoa, esse paciente que quer constelar, pode ter herdado epigeneticamente os conflitos lá do bisavô. Então, esse processo do auto-boicote pode ser essa força epigenética, entendem? A força que alimenta o medo pode não ser uma parte nossa, pode ser uma parte de um antepassado. E que a gente acaba permitindo que isso fique perto da gente por um processo de honra, porque lá atrás, aquele bisavô foi excluído do sistema. Então, o que é que a gente faz de forma inconsciente? Traz para o sistema, repetindo o padrão comportamental daquele antepassado. Então, por mais que isso pareça loucura para algumas pessoas, e eu sei que falar sobre isso numa live, para quem não entende sobre esse processo, pode ficar estranho, ou, não acredito nisso, ou maçante, chato, enfim, mas não dá para a gente explorar muito essas questões em uma live, porque o interessante, em especial, da constelação familiar, é que vocês visualizem, né, uma constelação acontecendo. Porque quando vocês veem a coisa acontecendo, vai dizer, massa, ó, então agora eu já entendi como é que acontece a constelação. E aí já fica o convite. Lá no Núcleo de Terapia Integrada do Jordan Campos, tem constelação familiar às noites, né, com Terena Cardoso, que a gente está tentando ver se ela consegue entrar aqui dia de quarta-feira,
comigo dia de quinta, mas comigo não é toda quinta, tá? Então, algumas quintas-feiras eu divulgo o trabalho da constelação e a gente conduz lá. Terena faz toda quarta-feira. Não está fazendo agora por conta da quarentena, do Covid-19, né? Mas a gente tem um processo aí de acompanhamento terapêutico com a constelação. Ilana Cunha diz, complexo. Ilana, de fato é um processo complexo, mas assim, quando a gente visualiza esse resgate numa constelação familiar, por exemplo, se torna simples. E é só pensar o seguinte, um exemplo clássico, tá, dessa questão dessa herança epigenética. Digamos que um antepassado, não vou nem dizer se é avô, bisavô, trisavô, um antepassado era matador, tá? Matador de aluguel, por exemplo. Trabalhava lá com lampião, bora usar esse contexto, tá? E matava as pessoas sem dó, porque aprendeu a ser assim e ia embora. No momento em que uma pessoa chega para te assaltar, você, que é uma pessoa tranquila, pacífica, né, paz e amor, não agride ninguém, não mata nenhuma mosca, vem uma força de dentro de você, que você não sabe de onde vem. Você pega a arma do assaltante e mata ele, e é absolvido por legítima defesa. Entende? E depois que você mata, você diz, peraí, mas eu não fiz isso. Eu não teria coragem de fazer isso. Mas é porque naquele momento, essa herança epigenética te colocou na reação do processo. Então lembra que na hora do medo a gente paralisa, enfrenta ou foge? É muito comum que quando a gente enfrente, tenha um processo de herança epigenética se isso for contrário à minha natureza. Eu também não revidaria. Mas na hora, e é aquilo que a gente fala, na hora a gente não sabe o que faria, né? Que é como você reagir, não sei, só na hora para saber, e de fato só na hora para saber. Porque esse processo dessa herança epigenética é sobrevivência. Você usa o que está ao seu redor, entre aspas, e a seu favor. Tem uma série na Netflix que é Sense8, Sense8. E é justamente falando sobre isso, né? As habilidades que as pessoas têm e compartilham de forma epigenética. Gente, isso pode parecer ficção, pode parecer coisa de outro mundo, mas é muito real. Vocês não têm noção como isso é real. E para quem está dentro do processo da terapia transpessoal sistêmica, que eu sei que tem várias pessoas aí que ou estão estudando ou já são formados, né? Acaba que entende melhor, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, podem me procurar no direct que a gente fala, tá? Terena voltou. Vamos ver se agora vai. Enquanto ela entra, tem aqui um comentário de Lívia Daniela. Só passando por uma constelação para saber de fato a real importância e entender de fato o que acontece. É perfeito. Concordo, Lívia. É isso mesmo. Vamos ver, né? Se agora a nossa terapeuta. Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. E de novo tá aquela bolinha. Zane pergunta, como é o nome da série? Sense8. Eu vou colocar aqui. A gente fala Sense8, porque é 8 em inglês. Mas é isso aí, ó. Sense8. Terina, não tá rolando não, viu? Né? Tô no Wi-Fi também. Que pena. Mas enfim, acompanha aí. Qualquer coisa você contribui no chat. Viu? Obrigado. Gente, coisas de internet, né? Terena não vai conseguir participar. A internet dela lá tá boa, de repente é a minha que tá ruim e não tá permitindo que ela entre, né? Infelizmente. Mas eu vou fazer o seguinte. Ó, que eu vou, ó, a audácia da pessoa. Terena ia fazer um exercício com vocês. Josimira disse, quanta inteligência, queria ter um filho assim. Ô, gente. Meus pais estão aqui, viu, Josi? Vão ficar com ciúme. Então eu vou ter a audácia de fazer um exercício que Terino faria com vocês, tá? É um exercício, fica para a próxima. A gente vai refazer essa live, só para você contribuir, viu? Mas obrigado, viu, pela disponibilidade. Obrigadão mesmo. Esse exercício que a gente vai fazer agora é uma forma de diminuir, porque a gente não vai, eu não vou, e é como eu estava conversando com o Terino sobre isso. Eu não vou criar a ideia de que a gente vai eliminar
o auto-boicote. Não vou fazer isso porque pode não ser tão simples, tá? Em especial por ser um processo conduzido com muita gente, né? Eu sei que tem algumas pessoas online e eu posso não dar conta de dar conta desse processo todo. Lívia colocou aqui, ó, Clarice também não consigo fazer a dela. O Instagram congestionou com tantas lives ao mesmo tempo. Ah, Lívia, é verdade, você matou a charada. É tanta live acontecendo, né? O povo dentro de casa, como eu falo, sem conseguir sair, sem conseguir fazer muita coisa, faz live. E aí, de fato, e foi justamente por isso que eu não consegui salvar a live de ontem. Mas aí a minha assessora, eu sou muito chique, eu tenho uma assessora particular, tá? Desculpem. Tatiane Garcia Oficial, que tá até aí, né? Ela ela conseguiu, não sei como, ela tem superpoderes, e conseguiu baixar a live. Mesmo sem eu ter conseguido salvar, ela baixou e já tá no YouTube, tá? Lívia disse que Thiago, além de inteligente, é muito gente boa. Thiago sou eu, viu, gente? Obrigado, Lívia. Obrigado, meu amor. Terina disse que eu sou um ótimo constelador. Ótimo não, é excelente. Obrigado, Té. Te amo. Aí o Eina fala, boicote da internet. Pois é, a internet não querendo que a gente realize, mas a gente vai porque a gente é desses. Né? Então, de novo, a gente vai fazer um outro exercício para diminuir os efeitos do auto-boicote. Fechem os olhos. Pode ser sentado mesmo, tá? Fechem os olhos. Imaginem que o auto-boicote está na frente de vocês. Vocês enxergam como a energia do auto-boicote é uma pessoa, é um monstro. Se for uma pessoa, quem é essa pessoa? Você reconhece? É um monstro, é uma forma, é uma fumaça, é uma nuvem. Não importa neste momento como o auto-boicote se apresenta, tá? Você, em relação ao auto-boicote, tá pequeno ou tá grande? Independente do tamanho, independente da proporção, eu quero que vocês visualizem, de novo, uma luz dourada no alto da cabeça de vocês. Essa luz dourada nos ajuda a nos conectar com os seres divinos, como forem esses seres divinos para vocês. Podem ser orixás, podem ser santos, pode ser Deus, pode ser Jesus, Buda, Alá, não importa. Essa energia dourada te conecta neste momento com esses seres que te protegem, que te orientam, e você começa a ficar grande. Você começa a desenvolver uma força que antes você não tinha. Lembra lá do cenário da realização, do exercício anterior, e tragam isso para o corpo agora. Comecem a ficar fortes e maiores, grandes, né? Com aquela lembrança daquela realização, com o alívio, com o bem-estar, com o sorriso, com tudo aquilo de bom que vocês sentiram. E à medida em que vocês vão aumentando, aquela energia do auto-boicote começa a diminuir. Porque, no fundo, o auto-boicote sempre soube que é menor do que você. Mas agora você também sabe que você é maior do que ele. Respire fundo. Eu vou contar de 1 até 3. No 3, você vai ficar com essa imagem. Você maior, o auto-boicote pequeno, ele pode até ter desaparecido, e tá tudo bem, tá? Mas você fica com essa realização, junto com essa energia dourada, que te dá força, que te dá impulso para a vida. O auto-boicote pode estar pequenininho ou nem mais existir, ok? 1, 2, 3. Podem abrir os olhos. Eita, vamos lá. Eu quero ouvir os feedbacks, tá? Como foi isso para vocês? Como foi ver esse processo de vocês ficando fortes ou maiores, o auto-boicote pequeno? Se o auto-boicote era uma pessoa, se era um monstro, se era uma energia? Como foi isso para vocês? Vão escrevendo aí que eu vou voltar aqui para ler alguns comentários. Hoje a gente está disciplinado, viu? Faltam 12 para as 10. O negócio tá bom. Tatiane diz, sou uma garota super poderosa. Pois é, cheia de superpoderes. Conseguiu pegar a live de Deus sabe onde onde. Thaís fala que eu e Teriano somos dois maravilhosos. Obrigado, Thaís.
Dileuza diz que Tati é maravilhosa. Todo mundo é maravilhoso, né, gente? Concordo. Ó, a Terina deu aqui a dica. Eliminar o auto-boicote é arriscado. Não podemos esquecer que ele também é um filtro de proteção que precisa ser visto. Precisamos olhá-lo com carinho e ressignificá-lo. Pois é. O que a gente fez agora de diminuir o auto-boicote é só um processo emergencial para que a gente não paralise diante dele, tá? Mas isso que Terina traz é muito importante, porque, na verdade, toda a cautela que a gente tem na vida é por proteção. Todo medo é bem-vindo, entendem? Se eu não tivesse medo de altura, eu me jogaria de qualquer lugar. Eu acharia que eu tenho superpoderes de sair por aí voando. Então o medo nos ajuda. O medo é para nos manter vivos, ok? Não esqueçam isso. O medo não é para derrubar, não é para matar, não é para deixar triste, nada disso. O medo só é para defender. E o auto-boicote utiliza dessa questão da autoproteção, né? Para que a gente possa estar protegido. Então, eliminar o auto-boicote não é o ideal. É a gente entender o que está por trás do auto-boicote para ressignificá-lo. Por que a gente não fez isso aqui? Porque para fazer isso com muita gente online, talvez eu não tivesse controle sobre o que poderia acontecer com todos vocês. Então, por uma questão de responsabilidade social, que a gente está falando disso desde quinta-feira, né? Eu preferi não fazer isso. Eu preferi dar força para vocês, e mesmo que vocês, nesse processo de ganhar força e tamanho perante o auto-boicote, não enxergassem mais o auto-boicote, não quer dizer que ele não exista mais, tá? É só dizer que a sua dimensão agora é tão superior que ele pode estar quase invisível, mas ele está lá. O auto-boicote ainda existe, tá? Então, para quem percebe que, de alguma forma, o auto-boicote continua sendo um processo de entrave na vida, tem recursos para passar por isso. Psicoterapia, constelação familiar, eu estou aqui, Terena está aí, temos alguns terapeutas aqui nesse chat, né? Vocês, a maioria vai estar com o nome TTS ou terapeuta. Então vocês podem entrar em contato e ver uma forma de ter esse acompanhamento, tá? Mas é muito interessante ter isso em mente, que a gente precisa ressignificar o medo e não eliminar por completo, tá? Obrigado, Tê, pela contribuição, meu amor. A Josimira disse que a Nora que mora na Austrália conseguiu. Pois é, Josi, mas está no YouTube, tá? Libertador, maravilhoso. Zani diz que o Alto Becote era uma pessoa. Você conhece essa pessoa, Zani? Ou era alguém desconhecido? Nicole diz, foi muito bom. O meu não era uma pessoa, era um monstro. Porque lembra que quem olha para o medo, quem olha para todo esse processo é a criança. Então, no caso de Nicole, certamente é a criança dela que enxerga esse medo. O medo que Nicole tem, que a gente não sabe qual é fruto da criança interior. Porque quando a gente vê um monstro, está logo ligado à ideia de desenho animado, né? Então a gente consegue ter essa percepção, tá? Bárbara diz que sentiu energia muito forte. Daniela também, o Alto Becote era uma pessoa. Muito bom, sensacional, maravilhoso, carinho com o coração. Milly diz que era a minha imagem mais uma pessoa. Ó, Milly, então tem elementos aí para você perceber que uma parte sua, de fato, prefere alimentar esse medo e tem mais alguém ao seu lado também alimentando isso. E é como a gente falou, todo medo é importante, tá? Mas a gente precisa ressignificar para que ele não paralise, ok? Jairo diz, imaginei um ladrão, pega ele, Jesus. Gente, Jairo é piadista demais, é pastor, essa peste. Rita de Cássia, o que seria um auto-boicote? Rita, eu falei isso no início da live. Eu vou pedir que você assista depois, tá? No link lá do YouTube, para não ter que repetir por conta do tempo, ok? Sinto muito por isso, mas vai dar certo. Qualquer coisa você me pergunta depois que a gente conversa, tá, meu amor? Dea disse que o dela também era um monstro. Ilana, meu auto-boicote era um monstro horrível, mas quando eu cresci me senti muito capaz, forte, e ele ficou murchinho. Pois é, porque quando a gente começa a entender o nosso poder perante esse processo, a gente se ressignifica, tá? Então, visualizar o medo, o auto-boicote diminuindo, é um processo de ressignificação. E isso é muito comum, por exemplo, para quem tem medo de barata. Ah, primeiro eu tenho medo de barata. Racionalmente não faz sentido. Mas aí quando a gente começa a matar um, mata duas, mata três, medo disso aqui, né? Então a gente começa a redimensionar, a ressignificar tudo isso, tá? Deco diz que o auto-boicote ele viu como uma energia, ok.
O Ellison Cake era do meu tamanho, cresci e vi de cima para baixo, ficou pequeno, eu não parei de crescer, como se a luz estivesse puxando. Nossa, que maravilha. Gente, eu fico tão encantada com os depoimentos de vocês. Ai, gente, que bom. Ai, que delícia. E Letícia, monstro pequeno no final. Leila, auto-boicote foi uma escuridão, mas logo depois senti sumir, ok. Thaís, imagem que veio, fogo e o pai. Hum. O fogo como auto-boicote e o pai depois, ou veio um fogo e seu pai como auto-boicote? Então, de alguma forma, existe um processo de honra, tá, Thaís? A leitura que eu faço dessa sua simbologia é como se, de alguma forma, você tivesse um sistema de crenças que te fizesse honrar o medo de seu pai, tá? E aí você alimenta o seu medo por honra a ele. Ou ele te incutiu essa crença desse medo. Então a gente precisaria ter aí um momento em consultório, um bate-papo para poder esclarecer isso e te ajudar, tá? Luciana disse que foi perfeito. Iti, por que você estava aqui não, bebê? Seja bem-vinda. Ó, gente, Tiana é enfermeira, tá 36 horas de plantão no Hospital Teresa de Luzia, no estado da Bahia, tendo contato com Covid-19. Iti, toda a minha solidariedade para você, viu? Te amo, fica bem, se cuida, pelo amor de Deus. Dileuza disse que conseguiu. Zane respondeu que sim, mas não lembro mais o que eu te perguntei, Zane. Ah, meu pai. Leila, não peguei do início a live de hoje, mas foi perfeito. Leila, depois vai estar no YouTube. No link lá na bio vai ter, né? Já tem, na verdade, o Linktree, e aí você vai ter lá o WhatsApp, YouTube e LinkedIn. Então a gente tem um perfil profissional no LinkedIn, tem acesso ao WhatsApp pela bio do Instagram e tem o link para o YouTube. E aí lá já tem algumas lives que eu já fiz e alguns vídeos da época da escola, que os alunos, um trabalho que eu fiz com os alunos de orientação vocacional, de um projeto que eu fiz com eles, O Bem Muda o Mundo, e aí eles produziram vídeos das ações que eles fizeram, bem legal. Depois dê uma olhada lá, tá? Eu vou falar sobre isso depois. A Daniela diz, minha imagem veio instantaneamente, mas cresci rápido, então o seu medo é você mesmo que se sabota, então é uma parte sua que alimenta esse medo, ok. Rita de Cássia diz que viu várias luzes brancas, o Eina não conseguiu ver, é natural, Eina, tá? Eu até comentei isso. Gabi diz, massa tia, obrigado, Gabi. RRR Deiresse. Visualizei uma bola grande preta, tipo a nuvem escura, no processo fiquei grande e ele desapareceu. Ok. Deja, uma era uma pessoa, meu pai, e tinha muitos outros homens atrás dele também. Deja, é o que a gente já tinha visto na terapia, né? É seu pai com os antepassados homens. Então existe uma coisa aí com energia masculina. E aí o que é que Deus faz? Bota você no meio de 3 homens para você sobreviver, bebê. É isso aí. Vamos lá. O Eina disse que não viu nada, mas viu muitas luzes brancas. Ok, Eina, que bom. E Tiana diz, uma olhada no plantão e outra na live. Obrigado, meu amor. Obrigado. Rose, alguém vestido numa capa preta que cobria o rosto, mas por algum momento parecia o meu próprio rosto na penumbra. Mas eu cresci e esta imagem ficou muito pequena. Nossa, não vou nem comentar, mas forte, hein? Gabi disse que vai pegar do início depois. Ok, Gabi, tá lá no YouTube, tá? É isso, gente. Acabaram aqui as perguntas. Josimira disse que não conseguiu, que teve muito medo. Josi, é natural, tá? Se deparar com medo não é algo tão simples, mas estou aqui, ok? Minha tia disse que ficou com falta de ar e não conseguiu visualizar nada. Então o medo está dentro. Preciso olhar para isso, tá, tia? E veja, a senhora está com medo do coronavírus. Falta de ar é um dos sintomas. Então cuidado para não somatizar, porque de alguma forma pode ir para o corpo sintomas que não são seus e pode ser um processo somático do corona por toda a comoção social. Então toma cuidado, tá? Gira esse botão, por favor. Se cuida. Gente, para não correr o risco de o Instagram pipocar aqui e eu ter que desligar o telefone na cara de vocês, né? Eu vou começar a me despedir, agradecendo mais uma vez a audiência, a audiência, ó, parece um programa de auditório, mas a gente é assim mesmo, né? Agradecer por vocês terem entrado. Eu vi que hoje movimentou mais aqui, né? Vocês participaram muito, muito bom, né? É muito importante para mim esse feedback que vocês dão, porque a gente consegue ver que está fazendo um bom trabalho, né? Como eu falei lá na primeira live, essa sequência de lives às 21 horas de segunda a sexta é para ocupar o tempo,
mas para trazer uma qualidade à quarentena de vocês, tá? Para que a gente possa refletir, pensar, sentir coisas diferentes. Então, veja que ontem teve exercício de meditação, né? Hoje teve 2 exercícios para poder olhar para esse medo e trazer uma memória para o corpo da realização. Então, cada dia a gente vai olhando para um lado diferente da nossa vida, tá? Amanhã, consulta ao tarot terapêutico ao vivo. Então, eu vou estar aqui jogando o tarot para responder as perguntas de vocês. Então, convida lá, galera, tá? Eu vou postar, assim que acabar a live de hoje, eu vou postar o cardzinho da live de amanhã, que já está pronto, inclusive, tá? Então é só vocês entrarem para a gente poder bater papo com isso, ok? Ó, beijos, muito obrigado pela presença de todos, por estarem aqui comigo, pelo feedback, né? E amanhã tamo junto, ok? Valeu, galera. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, boa noite.